Neste vídeo vamos explorar as definições de um Google Forms, bem como ver quais as opções que nós temos para partilhar, quer com os alunos, quer com colegas. Depois de elaborarmos o nosso questionário, nós podemos sempre fazer algumas alterações no que respeita ao próprio aspecto e ao tema e cores do questionário. Podemos alterar o cabeçalho, incluindo uma imagem, podemos alterar o tipo de letra e podemos alterar também as cores do próprio questionário. No segundo ícone, podemos pré-visualizar o nosso questionário e verificar tal qual ele vai aparecer aos alunos para ser realizado. E depois, na roda dentada, nas nossas definições, nós temos três opções. No geral, podemos recolher os endereços de e-mail dos alunos, que é aconselhável. Nos recibos de resposta, os alunos podem receber um recibo sempre que realizarem o seu questionário. Podemos e devemos limitar uma resposta se não queremos que os alunos que são mais rápidos a responder voltem a entrar e a responder segunda e terceira vez ao questionário. Devemos sempre limitar a uma única resposta, impossibilitando que eles voltem a entrar. E depois, o que é que os alunos vão ver após essa submissão? Se podem editar ou se podem até ver gráficos de resumo. No último item, nós podemos dar um limite aos ficheiros que são carregados, caso tenhamos colocado ficheiros para carregar no nosso questionário. No item de apresentação, nós podemos então aqui mostrar uma barra de progresso, o que significa que os alunos têm acesso à sua progressão, a quanto do questionário já realizaram à medida que forem respondendo às perguntas, e podemos colocar uma ordem de perguntas aleatórias. Ora, isto é aconselhável para aqueles testes que não têm que responder a uma ordem lógica. Obviamente que se tiverem uma ordem lógica, nós não vamos colocar esta opção. E podemos no final colocar uma mensagem de confirmação, por exemplo, já terminaste, correu bem, e esta mensagem de confirmação surge ao aluno quando ele entrega o questionário. No terceiro item, muito importante este primeiro ponto, tornar este documento um questionário. Isto tem que ser verificado antes de começarmos a fazer o nosso questionário, pois se ele tiver como formulário, não vai ser possível atribuir pontuação às questões e por isso nós temos que tornar este documento um questionário para conseguirmos atribuir classificações. E depois o que é que nós vamos fazer relativamente às classificações? Vão ser mostradas ao aluno imediatamente após o envio, ou se tivermos, por exemplo, questões de resposta aberta e que precisem de classificação manual, nós podemos optar pela segunda opção e depois enviar essa classificação aos alunos. O que é que os alunos então podem eventualmente ver? Podem ver as perguntas erradas, as respostas corretas ou os valores em pontos. Por norma, eu só clico nestas três opções caso eu não vá utilizar este questionário com outras turmas. Se isso acontecer, eu só devolvo aos alunos no final de todas as turmas terem realizado o questionário. Vamos ver agora as opções de partilha deste questionário. Quando nós clicamos no enviar, surge-nos então a opção de enviarmos este questionário por e-mail, e então basta colocarmos todos os e-mails no espaço dedicado a ele. Podemos enviar por link e abreviar o link que nós disponibilizamos para isso. E no terceiro ícone, é um ícone que é apenas utilizado para páginas web, onde nós incorporamos o questionário numa página web. Se pretendermos que outro colega tenha acesso ao nosso formulário até para enviar às suas turmas, é muito importante seguir outros passos. É importante primeiro nós efetuarmos uma cópia desse nosso questionário, nunca partilhar uma cópia original, um questionário original. Porquê? Porque, caso contrário, se o colega o utilizar, todas as respostas dos alunos vão cair no nosso Excel e vão se misturar
com os da nossa turma. E por isso nós devemos sempre partilhar, por segurança, uma cópia e adicionar os colegas como colaboradores que depois podem editar e podem alterar, aliás, devem alterar o título do seu questionário para o tornarem próprio. O mesmo procedimento devemos ter quando queremos dar este questionário a mais do que uma turma. Não devemos dar o mesmo questionário a várias turmas, caso contrário nós vamos ter os resultados todos misturados no mesmo Excel. E por isso, no nosso título, nós vamos elencar as turmas, por exemplo, vou colocar aqui exemplo 7º A, faço uma cópia e dou um nome de cópia de exemplo ou exemplo 7º B e assim já duplico este questionário e cada turma terá os seus resultados num Excel próprio. Por isso, quando numa Classroom eu crio uma tarefa com questionário, eu devo colocar o questionário, imaginemos, para o 7º A e atribuí-lo apenas ao 7º A e depois fazer o mesmo procedimento para o 7º B. Isto pode requerer mais tempo na atribuição do questionário às turmas, mas estes minutos depois vão-nos poupar muito tempo na análise de resultados, uma vez que nós vamos ter todos os resultados separados e em Excel próprio. Mas ainda há muito mais para dizer sobre o Google Forms. Fiquem atentos!